acontecido? Eu ouvi isso lá em Israel, De um judeu. de um judeu. Quando foi abordado e perguntado para ele por que eles não aceitam Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o Cristo. Jesus foi um grande homem, eles dizem. Jesus foi um grande homem. Nós não podemos aceitar que ele tenha sido, ou seja, o Cristo, o Messias. Eles entendem que Jesus era o quê? Um profeta? Um profeta, que apareceu como um profeta, né? Fez milagres, curou, né? Como os demais profetas, Elias, Eliseu. Exatamente, assim mas não seria o Cristo, entendeu? Não seria o Cristo. Por quê? É aquilo que você falou ainda há pouquinho. Porque aquelas bênçãos, as 7 bênçãos, as 7 promessas que existem na 70 semanas de Daniel, certo? Não aconteceram. Não aconteceu ainda. Só que eles não entendem, eles não compreendem, certo? Que essas 7 bênçãos, essas 7 promessas vai se cumprir, nós lemos aqui, falamos, mostramos, na última semana, né? Nos 7 últimos anos, para se completar os 70 anos que o anjo Gabriel falou, vai ser na última semana. E nós vamos falar daqui a pouquinho isso aqui. Agora, vamos ler Romanos? É porque também, quem sabe eu esteja errado no meu ponto de vista, no meu pensamento, Sim. Mas se eles não creem em Jesus como Cristo, automaticamente o Apocalipse para eles não existe. É em vão. Não existe. Não, os evangelhos. Pois é. Os evangelhos, não é só o Apocalipse. As cartas paulinas, sim, para os judeus tradicionais, os ortodoxos, certo? Eles não aceitam. Os judeus cristianizados, sim, certo? Certo? Agora, os judeus ortodoxos, os ultra-ortodoxos, eles não aceitam, entendeu? Eles já estão esperando o Messias ainda, tá certo? Por isso que estão nos rudimentos da lei ainda, certo? Então, vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 1 a 8, tá bom? Porque é importante nós entender isso aqui, porque, veja bem, se os judeus, é aquilo que eu falei na live passada, pastor James, se os judeus tivessem abraçado Jesus, entendido que ele era o Messias, que ele era o Cristo, pastor Jameson, 5 continentes deste nosso planeta estariam perdidos. Perdido. Nós seríamos um. Sem dúvida, nós somos gentil, entendeu? Mas a misericórdia de Deus. Veja bem que Israel foi o povo agraciado por Deus. Deixa eu arrumar essa cadeira aqui. Assim. O povo, Israel, foi o povo agraciado por Deus de receber de Deus a revelação da palavra. Certo. Ou melhor dizendo, a inspiração da palavra. Foram homens da nação de Israel que foram usados por Deus, né? Nós teólogos chamamos de agiógrafos, né? Ágios é santo, agiógrafos escritores. Santos escritores. Eles foram usados por Deus, foram inspirados por Deus para escreverem, né? Num período de 1500 anos, a Bíblia Sagrada, tá certo? 40 homens aproximadamente que escreveram a Bíblia Sagrada, homens que foram agraciados por Deus, como eu disse, povo de Israel. Eles foram agraciados por Deus presta bem atenção, você que está em casa, amigo, ei, você que pensa que é merecedor do céu, que você é merecedor de morar na glória, que você não, presta atenção, você que não tem o hábito de ler a Bíblia, presta bem atenção aqui, tá? Então veja bem, essa gente, esse povo de Israel que foram agraciados por Deus com a revelação da palavra de Deus, com a inspiração da palavra de Deus para escrever, tá bom? Se essa gente entende, se eles compreendem que Jesus era o Messias, que Jesus é o Cristo, nós estaremos perdidos, eternamente perdidos. 5 continentes do nosso planeta estariam perdidos. Pastor, mas como é que então nós podemos encontrar salvação e ter chance de morar no céu? Então você presta atenção na leitura que o pastor James vai fazer agora, tá bom? Presta bem atenção. Olha lá, pastor James. Eu pedi para ele ler na Bíblia a linguagem de hoje, para você entender com mais clareza, tá bom? Com mais clareza esse texto aí. Romanos capítulo 11, versículo 1 a 8. Presta bem atenção. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Paulo falando isso aí. Sim. Que Deus não rejeitou Israel. E ele complementa, Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim, Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar.
O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Olha aí. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Isto. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. Não precisaria. Para que graça? Isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Isso. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. O que diz as Escrituras Sagradas? Aí ele está citando, agora ele vai citar um texto do Antigo Testamento. O que diz lá no Antigo Testamento? Deus endureceu o coração e a mente deles. Do povo de Israel. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir. Olha aí. Até o dia de hoje. Olha aí. Se Deus não faz isso com o povo de Israel, que eles olhassem para Jesus e reconhecessem ele como Messias, essa gente que foi privilegiada por Deus com a inspiração da palavra, agora lê o texto sagrado e não consegue interpretar? Tá entendendo, Gabriel? Hein? Imagina você escrever um livro e você depois não saber definir o livro que você escreveu? Você não conseguir interpretar o livro que você escreveu? Pensa nisso aqui. Aconteceu com eles. Eles escreveram um livro debaixo da inspiração de Deus, certo? E agora não conseguem interpretar o livro. Mas por que eles não conseguem interpretar? Porque Deus deu olhos para eles não verem e ouvidos para não entenderem. Ou não ouvirem. Coração fechado. Mas por que Deus fez isso? Como é que é o nome dessa atuação de Deus sobre o povo de Israel? Como é que é o nome? Misericórdia, bondade, amor de Deus para com a humanidade. Certo. Esse povo sofre, perece, como morreram muitos judeus na Primeira Guerra Mundial, falei aqui, em 14, né? Muitos judeus morreram na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreu muitos judeus, Hitler matou muitos judeus, muitos judeus. Mas por que será, pastor? Porque lá no pátio de Pôncio Pilatos, pastor James, quando Pilatos perguntou para eles, eu vou crucificar o vosso rei, eles disseram, nós não temos rei senão a César. Sim. Aí Pilatos disse, eu lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. Certo. O que o povo de Israel disse? Que o sangue desse justo caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Eles pediram. Eles pediram. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Certo? Certo. Mas tudo Deus permitindo, tá? Para quê? Para que você que está nos assistindo, meu amigo, minha amiga, possa entender que morar no céu é só por graça e misericórdia de Deus, bondade do Senhor, porque você e eu não somos merecedores de nada. As nossas obras, os nossos feitos, a nossa bondade, a nossa pseudo-justiça não vai resolver de nada. Nós temos que confiar unicamente em Jesus, aceitar o plano de Deus para a salvação da nossa alma na pessoa de Cristo. Isso sim, aceitar. Procurar entender, compreender esse plano de Deus. Como é que Deus trabalhou durante o tempo e a história, elaborando esse plano para que eu pudesse entrar dentro dele e fazer parte desse plano. Aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. E quando eu digo aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, eu abraçar o plano, eu quero esse plano, eu quero fazer parte dele. Enquanto a pessoa não fizer isso, por quê? Porque tem uma nação sofrendo. Já sofreu muito e vai sofrer muito ainda, pastor James. Sim. Porque nos 7 anos da grande tribulação, ali, tribulação e grande tribulação, esse povo vai sofrer muito. Falamos isso na live passada. Lembra da mulher? Que vai se estabelecer lá no Oriente Médio. No Oriente Médio. Lembra da mulher vestida de sol? Sim. Com os pés sobre a lua. Sobre a lua, que foi pro estrelas deserto, na cabeça. E o dragão atrás dela. Sim. Entendeu? Vai sofrer muito. Tá? Vai sofrer muito. Então, hoje é por graça, pastor James. Hoje é por misericórdia. Só que depois do arrebatamento da igreja, vai ter salvação na grande tribulação, pastor? Vai ter. Mas vai ser pelo sangue. Vai ser pelo sangue. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui, pastor James. Sim. E o Espírito Santo é que revela a graça de Deus na pessoa de Cristo. Não vai estar mais aqui. Amém.